Boa noite, galera! Muito boa noite. Olha como demora para chegar a terça-feira, né? Mas todas as terças estamos aqui e eu tô muito agradecida por estar aqui com vocês, porque eu peguei Covid recentemente e hoje meu convidado vai falar também sobre isso, mas ainda não vou revelar quem é. Aliás, gratidão aí, Rock na Teia, Glauco, um beijo pelos patrocínios, Land Fit também que tá comigo desde o início, Rock na Teia também, tá desde o início. Também Arte Galpão Print, que faz toda o nosso cenário aqui. Aliás, vem cenário novo aí muito em breve. Logo a gente está preparando, tá fazendo um estúdio. Meu careca favorito, Paulo Latarulo, um beijo para você. E ó, eu quero gravar um Cola no Cast ainda lá na Arte Galpão Print, porque agora também ele tem lá a cozinha que tá em parceria aqui com o Pocket Studio, porque eu tô diretamente do Parque da Cidade. Aliás, gratidão também a Isolar, que faz o isolamento acústico aqui do Pocket. E queria falar para vocês o seguinte: se você não conseguiu ver no YouTube e tá vendo agora e falar, pô, eu queria uma qualidade melhor, a qualidade vai ser a mesma. Porém, nós temos agora um app que se chama Pocket Studio. Então, toda vez que você assistir nesse app, que é uma TV, você vai assistir de qualquer lugar do mundo. Então, quanto mais você assiste, mais você ganha moedas para gastar em cashback na Amazon ou em qualquer outra loja que também faz o patrocínio do Pocket Studio e do Digital Pocket, que é o coisa do app. Gente, hoje eu tô... Isso é coisa da Covid, sequelas. Mas chega de blá blá blá, eu quero falar aqui com o meu amigo Daniel Bratan, que tá aqui com a gente. Doutor Daniel Bratan para os mais íntimos, ou Dani, ou sei lá. E aí, Aninha? E aí? Prazer estar aqui, viu? Prazer é meu de te você receber. batendo papo, muito bom, né? Cara, é muito louco isso de eu estar... Eu tenho recebido algumas pessoas da saúde e é legal a repercussão que traz dentro aqui do Cola no Cast, porque tem muita dúvida da galera, né? Tem. Hoje, assim, a gente fala saúde, né? A gente percebe que a população está buscando mais o quê? Envelhecer com saúde, né? Está buscando qualidade de vida. A gente nunca viu uma geração que busca tanta qualidade de vida. Então a gente percebe que os conteúdos de saúde são muito consumidos. Então toda vez que você leva uma informação para o público, né? Vou falar sobre um determinado tema de saúde, de longevidade saudável, fazer as pessoas ganharem saúde, são temas que trazem uma repercussão muito legal, muito positiva, né? E isso é bom. Que a gente estava fazendo, que a gente está fornecendo educação para as pessoas melhorarem a saúde delas. Sensacional. Principalmente porque as pessoas não estão falando mais em doença. É o contrário, estão falando em saúde. Né? Exatamente. Antigamente, tô doente, eu vou no médico. Não, quero saúde, eu vou no médico. Exatamente. Né? Eu trabalho, o que eu mais prego é o seguinte: o médico ele tem que promover saúde, não tem que ficar cuidando, tem que cuidar de doença, tem, mas o principal papel do médico é fazer com que o paciente não fique doente, que ele não chegue, né, a desenvolver alguma patologia. Então, esse é a parte fundamental do médico, né? Que é o que se desenvolvia desde o passado, desde os primórdios da medicina, né? Desde os curandeiros, eram aqueles que ajudavam as pessoas a terem saúde para realmente não chegarem a desenvolver algum tipo de doença, né? Trazer a imunidade lá para cima. Trazer a imunidade lá para cima, né? E hoje, o que é mais legal, que a gente vê que as coisas naturais, realmente hoje estão sendo provadas, aquilo que o pessoal falava assim, isso é coisa de curandeira, coisa de da vó, minha avó, né? Hoje a gente está vendo que a coisa da avó está sendo provada cientificamente. Dá resultado? Dá resultado. Né? Coisas simples, coisas que se faziam no passado, que hoje está sendo provado pela ciência. Olha, realmente isso dá resultado, isso é legal. Se você fizer, vai ter o seu sistema imunológico melhora, vai ficar mais forte, vai ficar mais eficiente, né? Então isso é o que eu mais sou apaixonado, assim, é promover saúde. As garrafadas das vós, né? Exatamente. Todo mundo fala, remédio, toma, faz um xarope de guaco, né? Xarope de guaco, chá de limão com alho, né? Tem o gengibre, tem o mel, né? Tinha uma série de coisas. Minha avó mesmo, quando a gente tinha dor de garganta, ela fazia um xarope de guaco lá que você tomava dali 2 dias, você tava ótimo, não usava antibiótico, não usava nada e ficava super bem. Né? Que é o próprio antibiótico, né? Eu faço uso da cúrcuma com limão e água morna pela manhã. Então, água morna, cúrcuma, limão e pau, em jejum. Isso é maravilhoso. E se colocar o própolis verde, então, fica completo. Eu não coloco nessa água, mas eu tomo própolis verde também. É um pacote completo para imunidade, né? A cúrcuma tem propriedade anti-inflamatória, ela é antioxidante celular natural, né? O limão tem uma quantidade de vitamina C elevadíssima, né? E aí a vitamina C é a irmãzinha da D, que ajuda o teu sistema imunológico a ficar nas alturas.
E aí, fazendo isso, são pequenas coisas, você começa a ter um resultado incrível, né? As pessoas falam, mas eu não tomo limão porque eu tenho problema de gastrite. Mas, gente, o limão é alcalino, ele não é ácido, né? Exatamente. Pelo menos é o que eu leio por aí. Eu faço muita medicina ayurvédica, por isso que eu... E outra, a gente pode tratar, inclusive, problemas de estômago, gastrites, né, com o limão. Aí, isso gente. melhora, né? Outro dia a gente estava em casa, minha esposa, eu tô com uma dor no estômago, tô sentindo não sei o quê. Ela não gosta de tomar remédio. Eu falei, não tem problema, pra mim um limão, tomou um limão, dali meia horinha, melhorou. Tô sentindo mais nada, né? É a mesma coisa na queimação, né? A queimação eu não compro aquele, o Eno, né? O sal de fruta que falam todo mundo. Então, eu faço uma colherinha de café de bicarbonato. Carbonato. Água morna e o quê? Limão, que aí ele dá aquela ativada, faz... Ele que faz o... Exatamente. Ele ativa e aí acaba equilibrando o pH do estômago, acaba com a sua queimação. Exato. E é instantâneo, tá, gente? Bebeu... Tudo natural. Tudo natural. Tudo natural. Tem em casa, né? Entendeu? Exatamente. É uma coisa que eu tenho de pote mesmo. É uma coisa que não falta em casa, falta. é bicarbonato. E assim, o que eu percebo hoje? As pessoas, né, você pode evitar as doenças. E assim, as pessoas hoje, tem uma cultura mais antiga, tem pessoas que gostam de tomar remédio, gostam de ir na farmácia. Eu tomo remédio para pressão, tomo remédio para colesterol, tomo remédio para triglicérides. Poxa, mas em vez de tomar tudo isso, se você mudar de vida, se você mudar seu estilo de vida, né? mudar sua alimentação, praticar uma atividade física, poxa, isso não vai trazer resultado? Vai mudar completamente o desfecho da vida desse paciente, né? Tem gente que fala assim, eu sou diabético tipo 2, né? Sou diabético. Aí você pergunta, mas você nasceu diabético? Quando foi o diagnóstico? Foi agora. E aí é o que eu falo com os pacientes, então é o diabetes 2, ou seja, o diabetes 2, ele é 90% dos casos de diabetes no mundo. Então só 10% são aqueles pacientes que nasceram com a deficiência da produção de insulina. Os 90% são pacientes que adquiriram diabetes 2. Como que adquire isso? Por sedentarismo, por alimentação inadequada, né? Então, ou seja, por maus hábitos. E é reversível? 100%. Mas precisa o quê? Precisa pagar o preço. O que eu falo para os pacientes, quer mudar a tua saúde? Tem que pagar o preço. E pagar o preço é mudar, né? Tá disposto às mudanças. E não tem que, eu falo assim, a coisa tem que ser devagar, tem que ser gradativa. Não adianta você falar, vou mudar drasticamente da noite pro dia. Não. Começa com pequenas mudanças. Começa colocando uma atividade física 3 vezes por semana. Depois que a atividade física estiver engrenada, vamos começar a mudar a alimentação. Vamos fazer pequenas trocas. E aí, naturalmente, a pessoa vai incorporando isso no estilo de vida até que se torne um hábito. O que eu falo para o paciente que é ruim? Você fala assim, eu quero mudar. Aí o paciente até o domingo à noite, né, tá assistindo televisão lá, aí ele fala, amanhã eu vou mudar minha vida. Aí ele fala, vou começar a treinar, vou cortar todos os alimentos, ele faz tudo drasticamente. Ele aguenta 10 dias. O corpo não aguenta, O corpo né, não aguenta, você está tirando coisas, né? Alimentos inflamatórios que são bons, né? A maioria dos alimentos que são inflamatórios são alimentos que têm açúcar, Sim. né? Então, assim, eles causam uma dependência, eles aguçam o nosso paladar. Então, assim, não adianta você fazer todas as mudanças de uma vez, que não é sustentável. Agora, experimenta fazer elas de pouquinho em pouquinho para ver o que acontece. Se torna um hábito que você incorpora isso na tua vida e nunca mais você tira, né? Eu tinha um paciente que é o Edu Lima, ele é diretor da Rede Vida. Ele, primeira vez que ele passou comigo, ele falou, doutor, eu caguei pro que você falou pra mim. Falei, continuei fazendo tudo errado. Falei, tomei o que você mandou tomar, mas assim, não fiz nada, não fiz atividade física, continuei comendo o que eu comia, bebia o que eu bebia e acabou. Quando ele voltou de 3 meses, eu falei, legal. Ele falou, não fiz nada. Eu falei, então, mas olha que interessante, você já é diabético, colesterol tá alto, triglicérides tá alto, e com esses níveis que você tá apresentando aqui, eu falei, é simples, o infarto é o seu destino final. Você vai chegar lá. Não consigo te precisar a data, mas te garanto que em uns 2 anos você tá muito pior do que hoje. Aí ele falou, cara, aquilo foi uma virada de chave na minha cabeça. Gatilho. Abracei o que você tinha me proposto de tratamento e daí pra frente comecei a fazer de maneira efetiva. Aí ele voltou, mais 3 meses depois, 20 quilos a menos. Aí? E aí ele voltou logo depois do carnaval. Aí ele falou assim, pergunta o que eu fiz no carnaval. Tu, o que você fez? Fui pra academia. Ele falou assim, eu ia pra academia, ele falou assim, eu ficava 20 minutos lá, ia embora, ficava puto. Aí ele falou, só que eu fui mudando, fui incorporando isso, ia 3 vezes por semana, ficava 20, 30 minutos. Ele falou, hoje eu tô indo 6 vezes por semana, hoje eu fico 1h30, eu treino, faço exercício aeróbico. Ele falou, e minha vida mudou, porque agora ele falou, eu acordo mais cedo, então aquela desculpa de que, não vou poder ficar com a minha família porque eu tô indo na academia, não, ele falou, acordo mais cedo que todo mundo, vou, treino, quando eu volto eles estão acordando. É isso. E aí eu já volto com o pãozinho pra eles, entendeu? Mas isso incorporou, virou um hábito. Né?
Então assim, poxa, 20 quilos a menos. O diabetes que ele adquiriu, reverteu, não é mais diabético. Sim. Então assim, quando você faz essa mudança no estilo de vida, acabou. A mudança começa na cabeça, né? Exatamente. É aquela coisa, as pessoas que se sentem mal com a obesidade, porque tem gente que se sente bem e tá tudo bem. Exato. Né? Mas quem se sente mal e tá sempre buscando, eu vou fazer um regime, vou tentar isso, vou tentar aquilo, mas eu não consigo. Muda primeiro a mente, né? Porque a mente mente, eu sempre falo isso. Exatamente. Aqui. Então, mudando o hábito aqui e incorporando aos poucos, você não precisa nem fazer uma bariátrica. Não. Tem gente que fala, eu quero fazer uma bariátrica. Imagina. Aliás, o que acontece quando a pessoa é bariatricada? Nossa, a pessoa que faz cirurgia bariátrica, né? É uma cirurgia, primeiro que ela é muito agressiva, né, para o corpo humano. Então, geralmente, as técnicas hoje, as mais utilizadas, eles fazem uma redução do estômago. E quando eu falo redução, uma redução bruta, tá? Então, eles pegam o volume do seu estômago, o volume do estômago passa a ser 10, 20% do que era. Então, você imagina que a cavidade gástrica é retirada, 80% dela fica uma bexiguinha pequenininha, entendeu? Só que essa outra parte, não é que ela é retirada, ela é como se fosse clampeada, ela é costurada, fechada. E aí se desvia o trânsito. Então reduz o estômago, né? E aí eles desviam a saída do estômago, em vez de ir para a primeira porção do intestino, eles colocam lá na última já. Então o que acontece? O paciente come menos e absorve menos. O paciente emagrece? Brutalmente, né? O paciente chega a ter 30, 40, tem pacientes que perdem 50 quilos numa cirurgia bariátrica. Qual o problema disso? O problema disso é que ocorre a síndrome desabsortiva. Tudo que era para ser absorvido, porque não é à toa que a gente tem a quantidade de intestino, né, que a gente tem. Sim. Que os alimentos precisam levar esse tempo todo, né, e dançando no labirinto para as coisas serem absorvidas, para os nutrientes serem absorvidos. Uma vez que você desviou esse trânsito, acabou. O que era para ser absorvido não vai ser absorvido. E aí o que acontece com o paciente bariátrico? Primeiro que ele perde gordura, mas ele perde muita massa muscular, tá? Por dois motivos, porque o déficit calórico, ou seja, ele come tão pouco que ele queima gordura, mas aí no déficit calórico muito acentuado, o cérebro também queima a massa muscular, né? Na verdade, o cérebro tenta te proteger, ele começa a queimar músculo e segurar a gordura. Mas no bariátrico acaba queimando tudo. Então ele perde tudo, perde músculo, perde gordura. Então o paciente vai ficar com aquele aspecto de sarcopenia, de doente, né? Aí como ele não está absorvendo as vitaminas e os minerais, começa a queda de cabelo, a unha fica ruim, você vê os dentes mudam a aparência, a pessoa desenvolve anemia, né? Fica muito cansada, muito fadigada, muito indisposta, né? E fica dependente de ter que ficar repondo a quantidade de vitaminas que ele vai precisar. E muitas vezes, que é o que eu vejo na maioria dos casos, o paciente bariátrico não dá sequência. Ele operou, perdeu peso, olha, Aninha, de 10 que eu atendo, 10 falam a mesma coisa, nunca mais voltei no meu cirurgião. Nunca mais, entendeu? E aí, tá suplementando alguma coisa? Não. Nunca mais voltei, por isso que eu tô vindo aqui hoje. Porque eu tô vendo que eu tô cansado, meu dente tá feio, minha pele, o cabelo tá caindo, tô ficando careca. Então eles não dão sequência. E o pior, muitas vezes volta e fala, tô engordando tudo de novo. Claro, o estômagozinho pequenininho, o que acontece? Eu falo assim, o paciente muitas vezes ele é obeso, não no estômago, ele é obeso aqui. Na cabeça, exatamente. Então o que acontece? Ele reduziu, mas não conseguiu mudar a mente. E aí o que acontece? Ele continua forçando. No comecinho, né, o pós-operatório, no primeiro 1, 2 anos, ele não consegue. Só que com o tempo, ele vai empurrando tanta comida para dentro que ele vai dilatando. Então aquele estômago que era pequeno volta a ser grande. Mas e aí aquela parte que está fechada? Continua fechada. Continua fechada. Ele está dilatando uma outra parte. Meu e aí não tem. Deus. Aí vai fazer o quê? Vai tirar o estômago dele? Vai desviar mais o quê? Aí esses pacientes têm que buscar outro tipo de ajuda. E no caso da cirurgia bariátrica, ela não é reversível, não dá para descosturar, tipo, vou abrir e voltar o trânsito. Não, porque primeiro que essa parte do intestino que você não está utilizando, né, ela vai atrofiar, né? Vai ter uma discreta atrofia. Segundo que quando você faz, né, as costuras, né, que a gente chama de anastomose, quando você faz esse desvio de encanamento e faz as ligaduras, né, isso aí vai formar uma área de cicatrização que depois, se você tentar soltá-la e engatá-la em outro lugar, você vai predispor o paciente a fazer uma coisa que é horrível, que é fístula, ou seja, o intestino ficar perfurando em pequenos pontos. Então, quer dizer, o risco é muito grande, né? E aí, hoje, eu falo assim, a medicina ela tá aí, né, evoluindo num passo fenomenal. Já tem hoje, né, medicamentos que permitem que o paciente perca, né, até mais que a cirurgia bariátrica usando medicamentos. Medicamentos seguros, eficazes, né? Então, assim, poxa, dá pra mim perder peso sem fazer bariátrica? Hoje dá. Hoje dá pra gente fazer um paciente perder peso sem a cirurgia bariátrica. Inclusive, a promessa do medicamento que tá para chegar agora no Brasil
é que vai acabar com a cirurgia bariátrica. Né? Mas e os valores que chegam? Principalmente para as pessoas que não têm muita condição para fazer uma bariátrica ou para tomar uma injeção, porque tem uma injeção aí que você toma. Hoje em dia a gente tem a semaglutida, que é o Ozempic, né? Aí é o próprio laboratório que faz o Ozempic, a semaglutida, ele está fazendo o Egov, que é a própria semaglutida, só que numa concentração maior, que é uma coisa que confunde a cabeça das pessoas. As pessoas, está chegando um remédio novo agora? Não. O Egov é a própria semaglutida, só que ela é mais concentrada. Então, assim, os estudos mais modernos, o que eles falam assim, ó, para usar o Ozempic para perda de peso, esse Ozempic hoje tem no Brasil, você tem que usar todo dia. E aí, o que a indústria fez? Em vez de você ficar se picando todo dia, vamos fazer uma canetinha mais concentrada, que em vez de você picar todo dia, você pica uma vez por semana. Então, esse que está para chegar agora em março, abril, que é o Egov, é a mesma molécula do que o Ozempic, só que mais concentrado. Só vai ajudar o quê? Em vez de você se picar todo dia, você vai se picar uma vez por semana. Agora, o Tirzepatide, que deve chegar aí até o final do ano, esse é a semaglutida, com mais uma outra medicação que é similar à semaglutida, que a gente chama de análogos do GLP-1. Depois, se quiser, até te explico o que é o danado do GLP-1. E aí, o que esse medicamento está promovendo? Uma perda, né? O estudo inicial mostrou 50% dos pacientes perderam igual à bariátrica. Então, assim, ele já igualou a bariátrica. Só que teve 36% dos pacientes, que é uma amostra grande, que perderam mais que a bariátrica. Mas, tá, e o que faz, então, esse medicamento? Ele engole a gordura? O que é? É um praticamente gordura? Praticamente isso. Olha que interessante. Quando a gente come, o nosso intestino produz um hormônio que chama GLP-1. Quando o GLP-1 vai ficando alto na corrente sanguínea, esse hormônio, ele comunica o cérebro, ele fala assim, ó, amigão, aqui embaixo a gente tá satisfeito, tá? O estômago tá cheio, tá ok. E aí, o que o cérebro faz? Opa, tá satisfeito, acabou minha fome. Só que isso acontece quando a gente come uma quantidade grande de comida, né? Então a gente tá comendo, tá se alimentando, o GLP-1 vai aumentando, chega uma hora que ele avisa, ó, o cérebro, o estômago aqui já deu, viu? A gente tá lotado, né? É avisar, ó, a balada tá cheia aqui, não entra mais ninguém. E aí, o que acontece? O paciente para de comer porque o estômago tá cheio. O medicamento, a semaglutida, ela faz exatamente isso, ela aumenta a produção do GLP-1 no intestino mesmo sem você ter comido. Então, inibe sua fome. Inibe sua fome. Então, assim, o que acontece? O cérebro fica sendo comunicado que você tá cheia, sem você ter comido grandes quantidades. Então, mas aí, essa medicação, além de fazer isso, tipo assim, ó, tô satisfeito, ela também traz os nutrientes que você precisa pro corpo? O que acontece? É uma suplementação? Não chega a ser uma suplementação, mas você vai acabar comendo menos. Sim. Né? Outra coisa que ele faz, ele retarda o esvaziamento gástrico. Então, ou seja, o seu estômago esvazia de maneira mais lenta. Então, ele age pelas duas formas. Ele avisa o cérebro que você está satisfeito. E aí, obviamente, você não vai conseguir comer. E aquilo que está no seu estômago, ele retarda o esvaziamento gástrico. Então, ou seja, você fica com uma sensação de estufamento, saciedade muito mais tempo. E quando o GLP-1 está alto, a produção de gordura fica inibida. Então, o paciente queima gordura. Só que os estudos para esses medicamentos, eles mostram, olha, é legal o paciente fazer o uso desse medicamento com algumas suplementações de vitaminas e minerais, senão o paciente fica cansado e debilitado. Sim. Né? É praticamente igual à bariátrica? Só que a bariátrica você não absorve porque o trânsito está desviado. Esse você está com déficit porque você não come na quantidade adequada. Só que qual que é a vantagem? Se você suspender o medicamento, o paciente vai voltar a comer o que ele comia. Uhum. Então, ou seja, o remédio é reversível, né? Sim. Então, assim, se o paciente perdeu muito, você pode tirar o remédio e aí equilibrar essa perda. Né? Então, essa é a grande vantagem de você usar o medicamento. E quanto a custos, né, o que a gente vê? O paciente bariátrico, ele causa um impacto na saúde. Porque ele tem o valor da cirurgia, tem a internação dele inicial, e o que esse paciente tem de complicação nos primeiros 5 anos? São várias. Esse paciente às vezes interna porque o intestino fez uma torção, né, que a gente chama de brida. O intestino grudou uma alça na outra, entendeu? Aí obstruiu. Muitas vezes esse paciente tem uma perfuração, muitas vezes esse paciente fez uma anemia grave, tem que ficar internado. Então, assim, o paciente bariátrico, ele causa um impacto financeiro no sistema de saúde. Tá. Quando você usa o medicamento, por mais que o medicamento não é um valor tão acessível, né, ainda assim é mais barato que a cirurgia bariátrica. É porque não é uma medicação que você vai tomar o resto da vida, né? Exatamente. É pelo tempo do emagrecimento. Do emagrecimento. E o que é mais interessante, a maioria das pessoas que faz o tratamento medicamentoso, como ele também, a perda de peso dele não acontece assim em 30, 40 dias, né? É um prazo aí que eles colocam de 4 a 6 meses. É o tempo que o paciente também começa a assimilar o quanto ele comia errado, quanto ele comia mais, que é possível comer menos, né? Que ele está mais saudável agora. Então o que acontece? Dá tempo de você educar a mente desse cidadão, entendeu? Então assim, hoje o medicamento para fazer o paciente emagrecer, ele é extremamente seguro,
né? E não causa os problemas que a cirurgia bariátrica traz, né? E a maior vantagem desses remédios, Aninha, não mexe com o cérebro. Porque antigamente, os remédios para emagrecer agiam aqui, ó. Aí você viu, o cara tava nervoso, e o cara tá tomando remedinho para emagrecer. E antigamente tinha um monte, sibutramina, anfepramona, femproporex, eram todos derivados de anfetamina que agiam no cérebro. E aí, assim, mudava o comportamento. Hoje em dia, não. O paciente que usa aí a semaglutida, o Ozempic, não mexe. O que está acontecendo é que está aumentando a produção de um hormônio que é no intestino, só. Seu cérebro está sendo comunicado que você está saciado, acabou. Entendeu? E o mais legal, o paciente que usa esse tipo de remédio, não é igual o bariátrico, que se forçar ele consegue pôr para dentro. Ele não consegue. Ele não consegue. Eu falo para os meus pacientes assim, se você quiser desafiar o medicamento, tenta, vai fundo. Fala assim, ó, como 4 pedaços de pizza, eu vou comer os 4 tomando remédio. Eles voltam e falam, doutor, não dá. Não consegue. Porque olha que engraçado, o cérebro entendendo que você tá cheio, ele vai te defender. Porque o que ele tá pensando? Pô, lá dentro eu tô sendo comunicado que tá lotado. E se eu deixar entrar comida? Não tem pra onde ir, porque tá cheio. Então ele vai ter que vomitar? Vai passar mal? Não, então o que o cérebro faz? Seca a saliva, contrai o esôfago, aí o paciente tenta comer e fala, nossa, parece que não vai descer. E não desce. E não desce, não desce. Que doideira, gente. E é seguro. Sim. É seguro. Entendeu? Porque é reversível. É reversível. O paciente perdeu 50 quilos. Tá bom, agora a gente tira o remédio, vamos equilibrar isso daí. Durante a fase que está usando o medicamento, é o que eu sempre falo para os meus pacientes, você também não pode deixar o paciente usar só o remédio para emagrecer. Sim. Senão ele perde músculo. E o músculo é quem comanda o nosso metabolismo. Ele é o maestro do metabolismo. Quanto mais músculo a gente tem, maior a nossa taxa metabólica, ou seja, mais rápido é o nosso metabolismo. Então, o que eu falo para os meus pacientes? Qual que é a estratégia que eu adoto? A gente usa o remédio muitas vezes para fazer o paciente comer menos e perder peso, só que junto com isso, estratégias que permitem o paciente ganhar massa muscular. Então o que acontece com os pacientes quando voltam comigo? Eles perderam gordura e ganharam músculo. Fenomenal. Então, ou seja, a taxa metabólica deles está alta, eles estão gastando mais e perderam gordura. Se eu tirar o remédio, o que acontece? Nada, porque quem vai manter a perda de peso dele é a taxa metabólica que está alta. Porque agora ele consome mais energia. O cérebro já entendeu, tá queimando mais. É o contrário, né? É o contrário, então ele tá queimando mais. E aquela coisa, né, das pessoas falam, mas eu tô fazendo tal coisa e não tô perdendo peso. Gente, você tá, na verdade, trocando, né? Você tá trocando a gordura pela massa magra. Então, exatamente. Por exemplo, eu hoje peso muito mais do que quando eu tava, né, gordinha, vamos colocar assim, né? Não tava gordo, mas tava fora do meu peso, que eu achava que eu tinha que pesar 54 quilos, que era o meu peso ideal. Não, gente, hoje eu tenho 64 e o meu corpo tá muito melhor do que... Exato, é o que eu falo para os pacientes. A balancinha do banheiro, ela é enganadora. O paciente sobe lá, tem muito paciente que fala assim para mim, né, dali 4, 5 semanas de tratamento, doutor, pelo amor de Deus, a balança tá subindo. Entendeu? O que tá acontecendo? Mas minhas calças estão caindo, né? Mas o peso não para de subir. Aí a gente faz a famosa bioimpedância, que mostra lá a composição. Aí você mostra, você tá ganhando músculo, tá perdendo gordura, entendeu? Só que assim, 1 kg de músculo, 1 kg de gordura é o mesmo peso, é 1 kg. Sim. Só que a dimensão da gordura, ela é o dobro da dimensão de 1 kg de músculo. Exatamente. Então o paciente percebe que ele vai mudando as dimensões, mas o peso da balança está subindo. É a mágica, tá ganhando músculo e tá perdendo gordura. Né? E no caso de idoso, por exemplo, eu vou falar pela minha mãe. Minha mãe tem 82 anos, já automaticamente um idoso ele vai perdendo essa massa magra, né? Como é que se repõe essa massa dentro, né? Dentro do idoso é ótimo, né? Como é que vai? Cai lá. Então, isso é uma coisa que a gente observa muito. Primeiro que assim, a gente vive num país que quando você fala de terapia de reposição hormonal, é um tabu, né? As pessoas, primeira coisa que falar, hormônio dá câncer. Primeira coisa que a gente ouve. Segundo, não pode usar hormônio, toma cuidado. Só que calma aí, existem as indicações, existem os tipos de hormônios corretos. Então, o que acontece? Todo ser humano, né, geralmente depois dos 35, 40 anos, começa a entrar no processo de catabolismo. O que é isso? Vai perder massa muscular. Isso é fisiológico, todo mundo vai passar por isso. E o idoso, ele tá na fase mais alta do catabolismo dele. Então, por isso que a gente vê o velhinho com as pelinhas penduradas, sem músculo, mas com umas gordurinhas lá. Ele tá perdendo músculo. O que acontece? Esse paciente, pode ver, ele vai ficando com dificuldade de andar. Ele tem dificuldade até de tomar banho, vai perdendo a autonomia dele. Sim. Poxa, dá para fazer alguma coisa? Dá. Ó, no meu consultório eu tenho vários pacientes que eram pacientes idosos, né, acima de 70 anos de idade, que já estavam numa condição de debilidade, assim, tipo, poxa, eu tô precisando de um andador, cadeira de roda, não subo mais escada, e aí você começa a trabalhar com esse paciente, alguns tipos de suplementação, até hormonais, e esse paciente começa a ganhar músculo até mesmo sem fazer atividade física de grande impacto.
Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Minha avó, 81 anos, a vida inteira independente. Aí começou, puxa, eu não consigo subir escada. Ah, trouxeram a cama para andar de baixo, não consegue ir na feira. Começa a ficar deprimido. Porque basta você tirar a autonomia do idoso, vai ficar deprimido. Sim. Aliás, qualquer pessoa, se a gente perder nossa autonomia, a gente vai entrar no processo de depressão. Sim. Aí o que aconteceu? Então vamos cuidar da vovó. Foi olhar a parte pedir os exames pra vovó. Pô, vovó, você tá cheio de deficiência, principalmente da parte hormonal. Tireoide tá desregulada, parte hormonal tá decadente, nível de vitamina D tá baixo, começamos a suplementar tudo isso. Vovó tá andando sozinha, subindo escada de novo e indo na feira fazendo tudo. Olha, entendeu? Maravilha. Normal. Né? Tem um casal de pacientes que trouxeram os pais, né, do rapaz, e aí a vovozinha pesando 40 quilos. Uma deficiência de massa muscular imensa. E a única coisa que ela gostava de fazer é hidroginástica, mas não estava conseguindo ir. E nem a caminhadinha. A gente usou um tipo de suplementação hormonal que para idoso dá muito resultado. Ela voltou a fazer a caminhada, voltou a fazer a hidro e o melhor, ganhou 5, 6 quilos de massa magra. Oi. Então assim, tá voltando a ter autonomia. Então assim, o paciente idoso, mais do que nunca, a gente precisa ter atenção para essas coisas, né? Precisa ter atenção para a parte hormonal, para a parte de vitaminas e minerais, né? E mais que isso, a famosa vitamina D, que é um tabu, é uma briga, dá muito resultado. Vou levar minha mãe lá. Leva tua mãe, que eu garanto o quê? Que a gente vai melhorar a saúde dela. Eu vejo isso na prática todos os dias. Todos os dias. Pacientezinho que vai lá, né? Puxa, eu não consigo mais andar, tô perdendo minha autonomia, tô ficando fraco. Dali 3, 4 meses volto, puxa, minha vida mudou. Tô voltando. Aí, gente, leva tua mãe, tua avó, teu pai. Porque é um déficit bem acentuado. Bem acentuado e que as pessoas não têm esse tipo de informação. Não tem. Né? Falar, mas isso aí é pra jovem. Não! E nunca é tarde pra começar. Tem gente que fala assim, tô velho. Gente, para. A gente nunca é velho pra começar. Aqui, ó. Entendeu? A gente tem que ir pra frente. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que investir na saúde, seja lá a idade que você tenha. Eu falo assim, ó, cada um tem seu tempo de virada de chave. Pô, virei a chave aos 80 anos. Dá tempo? Dá. Não tem problema nenhum. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente não pode deixar de cuidar da saúde, Aninha. E o paciente idoso, ele merece uma atenção maior. Nossa. Só que, assim, a geração hoje que tem 80 anos, eles, quando mais jovens, 30, 40 anos atrás, o que acontecia? Eles ouviam aqueles jargões, né? Olha, cuidado, reposição hormonal dá câncer. Olha, mulher na menopausa tem que sofrer, tem que se acostumar, né? E, na verdade, não. Hoje em dia, os trabalhos científicos mais modernos, eles mostram o contrário, que o paciente que tem níveis hormonais, né, fisiológicos, eles têm mais saúde, eles morrem menos na terceira idade. Teve um trabalho maravilhoso que eles mostraram num congresso de nutrologia ano passado, que o paciente que mantém, tanto homens quanto mulheres, que mantinham os níveis de testosterona em níveis fisiológicos, na terceira idade a mortalidade era menor, quer dizer, você morre menos na terceira idade porque os níveis hormonais estão adequados, entendeu? Então assim, a gente precisa cuidar da saúde como um todo. Né? Então assim, a parte hormonal é só para jovem. Não! Se você tiver deficiência, você tem que repor. Sim. O que acontece hoje? Pelo estilo de vida que os pacientes estão levando, as deficiências hormonais acontecem mais cedo. Eu falo que essa geração agora, né, dos 20, 25 anos, eles desafiam a ciência no nível hard, né? Então, assim, eles vêm de uma geração de que dormir é perda de tempo, de que pedir a comida ali no delivery é a primeira opção, né? Posso comer tudo que não vai acontecer nada, né? Aí, puxa, eu bebo em quantidades exorbitantes, não faço atividade física. E aí, o que a gente percebe? Pacientes com 25 anos com déficit hormonal que não era para ter, entendeu? E é exatamente o que acontece hoje, né? Tá lá no consultório dia a dia, diariamente. Diariamente, entendeu? Então, assim, nunca é tarde. Poxa, tô cansado, tô indisposto, o que tá acontecendo com o meu corpo? Não era para mim estar sentindo assim, vai atrás, busca ajuda. Vai atrás de um médico, entendeu? E assim, mas também muito disso eu falo que é culpa dos meus colegas médicos. Não posso tirar essa parcela de culpa, né? Eu falo que hoje em dia é muito difícil o médico querer conversar com o paciente, né? É muito difícil. E aí eu fico assim abismado quando às vezes eu vou em algum colega e não falo que sou médico, fico quieto e observo como que ele trata. O médico conversa pouco, explica pouco, né? Então assim, não encosta a mão, não quer entender sobre o paciente, né? Eu brincava com os alunos assim na faculdade de medicina assim, ó, quanto mais você conversar com o seu paciente, cara, ele te dá o diagnóstico. Ele mesmo te dá o diagnóstico, vai conversando com o seu paciente. O médico tem que ser um bom investigador, vai batendo papo, vai conversando, vai puxando assunto. Ele mesmo, no final das contas, ele te dá tanta informação que você vai pintando, vai botando as informações no quadro, no final você tem o quadro pintado. Fala, ó, isso aí, que tudo que você me contou é isso aqui, ó. Entendeu? Então assim, os primórdios da medicina não tinha exame. Era o médico conversando, encostando a mão, entendendo o que estava acontecendo e tinha resultado. Entendeu? Então assim, eu vejo hoje que muito disso, a parcela é dos meus colegas.
que acontece hoje? O médico conversa 2 minutos com você e te pede 200 exames. O que os exames der, ele trata. Ele joga pro exame o diagnóstico. Na verdade, o exame ele vem para complementar uma hipótese. Eu acho que isso aqui é isso. Vamos pedir o exame e confirmar? Legal. Entendeu? Então, assim, que louco, a gente vê. Hoje em dia, os colegas conversam muito pouco. Muito pouco. Quanto tempo hoje uma consulta? 1h30? 1 hora e meia. Eu falo assim, não boto tempo nas consultas. Então, tem paciente que às vezes em 40 minutos a gente chega no final, às vezes em 1 hora, 1h30, às vezes 2 horas, né? Então, assim, o pessoal fala, você tá sempre atrasado? Tô, por quê? Cada paciente é único. E o tempo que eu tenho com ele ali é aquele. Então, eu preciso puxar o máximo de informações dele para entender o que está acontecendo. Entendeu? Sim. Então, sim. assim, uma consulta boa é aquela que você conversa bastante, que você consegue entender tudo que está acontecendo. E outra, geralmente até é a primeira, né? Que aí vai voltar de novo daqui 3 meses para ter uma nova consulta. Exato. E tem pacientes que eu falo assim, olha, eu quero te ver daqui 4 semanas. Bora voltar antes, que a gente precisa conversar, ver essas coisas que a gente conversou para ver como que está evoluindo. Né? Então, esse é o trabalho do médico. É você pegar na mão do paciente e falar, vou te ajudar, vamos junto. É junto. Sim. Entendeu? Não é assim, tá aqui os exames, toma isso daqui, tchau, obrigado. E outra coisa que eu acho absurdo, né, assim, que eu falo que é mais uma crítica construtiva para os meus colegas. O médico pede lá 200 exames, aí você senta na frente dele e ele, tá tudo bem. Aí você fala, legal. E ele não te explica. Então, hoje o pessoal fala assim, mas você explica item a item para os seus pacientes? Para todos. Se eu atender 10 num dia, eu pego exame por exame. De uma lista de mais de 40 que eu peço, item por item. Desde o hemograma, seu hemograma tem isso, isso e isso. Essas células que a gente vai olhar estão normais. Essa aqui está alterada. Por que está alterada? Por causa disso, disso, disso. Isso daqui está alterado por causa disso, disso, disso. Isso aqui está bom, isso aqui não está. Eu mostro item a item para ele. Aí no final ele fala, caramba, nunca nenhum médico fez isso. É difícil. Cansa o médico, cansa. Mas por isso você tem que gostar do que você faz, senão você não tem saco para fazer aquilo, entendeu? Sim. Eu falo que para mim estar sentado ali é um prazer. Eu não paro muitas vezes para almoçar. Eu só vejo o dia, né? Vai mudando o dia até a hora que eu vejo que está escuro. Que aí eu me toco, que eu fiquei ali 10, 11 horas sentados na minha mesa. E pra mim, fiz aquilo com o maior prazer do mundo. Não vejo a hora de chegar outro dia pra fazer tudo de novo. Oi. Entendeu? Porque eu gosto, sou apaixonado pelo que eu faço. Nasceu pra isso. Eu gosto do que eu faço. É muito legal entendeu? isso, né? Eu gosto de bater papo com o paciente, entendeu? E conta, como é que tá a tua vida? O que você tá fazendo? Como é que tá teu sono? Como é que você dorme? Que hora que você dorme? Como? Você pega o seu celular pra dormir? Pego, não pego? Você lê? Não lê? Faz exercício? Que exercício? Por que você faz isso? Me conta. O que aconteceu? Entendeu? Sim. Tudo. Sim. Tem que perguntar tudo pro paciente. Aí você vai puxando informações, entendeu? Então esse é o trabalho. É a mesma coisa da Nutri, né? Eu tenho a minha Nutri que cuida de mim também, ela fala assim, como é que tá seu cocô? É a primeira coisa que ela fala, porque a nossa saúde tá dentro do intestino ali, né? Exato. Como é que tá seu intestino? Então quando eu vejo que tá desregulado, eu falo, algo não tá certo. Ou tá, né, tô com diarreia e tal, ou tá muito seco, aqueles cocô de cabrito, gente, que vem as bolinhas, eu falo, alguma coisa não tá certo. Não tá certo, entendeu? E o pessoal brinca e fala assim, o intestino é o segundo cérebro. Eu brinco e falo que ele é o primeiro. 95% da serotonina que a gente produz, que é um neurotransmissor do bem-estar. A brincadeira é o hormônio da felicidade. 95% dele, quem produz é o intestino, 5% é o cérebro. 1/3 da sua testosterona, quem produz é o intestino. Aí, poxa, meu intestino não funciona bem. Como é que alguns neurotransmissores, como a serotonina e alguns níveis hormonais vão estar adequados? E aí não adianta você pegar e só tratar e dar aquilo que está faltando para o paciente. Você tem que fazer o que não está trabalhando de maneira adequada, voltar a trabalhar de maneira adequada, entendeu? Na verdade, então, o que acontece? Chega no consultório, faz aquele batalhão de exames, o que está faltando vai ser reposto. Exato. Né? Porque eu chego lá, tem o sorinho e tal, é o soro da beleza, o que é aquilo lá? Tem um monte hoje, o que acontece? Hoje, vou te dar um exemplo, tá? As melhores terapias, elas são ou endovenosas, ou intramusculares, ou subcutâneas, ou seja, são as famosas injetáveis. Por quê? Que é onde você garante uma absorção 100% do que você está dando para o paciente. Quando eu era pequeno, a gente reclamava de dor de garganta, estava com febre, meu pai não levava a gente nem no médico. Naquela época ele levava a gente na farmácia do Seu Ari. O Seu Ari tinha uma farmáciazinha na esquina, tinha até aquelas balanças que você subia, a balança Sim. tinha umas molas, né? Era aquela balança redonda, assim, né? E aí levava lá o Seu Ari, ele olhava lá, garganta, tá com pus, vem cá. Dava uma bezetacil na bunda, a gente saía de lá mancando, chorando, mas no outro dia acordava, tava ótimo. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, né, trocaram a famosa bezetacil por uma caixinha de comprimido. Você toma comprimido hoje para uma amidalite, você leva 3, 4 dias para começar a melhorar. Por quê? Tudo que a gente toma por boca, a absorção é baixa. A gente perde muito no trato gastrointestinal. Agora, quando a gente faz a terapia injetável, a absorção é 100%. Então hoje, né, os Estados Unidos, a Austrália já vem mostrando isso,
que os famosos soros trazem um resultado incrível para melhorar a imunidade, para ajudar no ganho de massa magra, para ajudar o paciente a desinflamar, a perder gordura, para melhorar a imunidade. Porque no sorinho você vai colocar uma série de compostos que vão dar um up no paciente, vai dar uma melhorada. Tá faltando vitamina? A gente põe no soro. Tá faltando agentes antioxidantes, anti-inflamatórios? A gente põe no soro. E aí a absorção é 100%. De quanto em quanto tempo tem que tomar esse soro? Depende, geralmente, no mínimo a cada 15 dias, o intervalo mínimo a cada 15 dias. Se você fizer uma reposição de soro com um intervalo menor que 15 dias, você tem que tomar cuidado que o paciente também não vai absorver. Você está dando uma carga muito grande, não deu nem tempo do corpo dele absorver, já está dando outra. Geralmente, eu boto o paciente a cada 25, 30 dias, entendeu? Que é um tempo adequado para ele poder absorver, né? Então, às vezes, até brinco assim, tem paciente que fala, mas eu fui no médico e me dava a cada 7 dias. Eu falo, calma. Até a terapia endovenosa, você tem que dar um tempinho para o seu corpo absorver, porque você está jogando uma quantidade de nutrientes enorme, dá tempo para ele metabolizar, para ele absorver, tem que dar um tempinho. Então, geralmente, a cada 25, 30 dias é o ideal, né? Esses dias eu atendi um lutador, lá é o Feijão, que é do UFC, e aí ele falou, eu cheguei aqui em São Paulo, cara, pô, cara, sei lá, acho que minha imunidade baixou, tô ruimzão, cara, meio dor no corpo, parece que a garganta tá ruim, meio resfriado. Aí eu falei pra ele, pô, cara, cola aqui, vamos ver. Aí bati um papo com ele, falei, cara, isso aí sua imunidade caiu, você voltou a treinar pesado, tá fazendo uma dieta mais restrita, o sistema imunológico cai mesmo. Aí eu falei pra ele, cara, ó, vamos fazer um soro com alguns compostos, com a curcumina, que é derivada da cúrcuma, né, com vitamina C, né, com biotina, são todos agentes anti-inflamatórios, né, Coloquei ele no sorinho. Aí encontrei com ele essa semana e ele, cara, pô, pode parecer brincadeira, eu tô falando pra te agradar não, mas cara, no dia seguinte eu acordei zerado. Zerado. Ó, ontem minha esposa tava lá à tarde no consultório. Nossa, tô com uma dor no corpo, mal-estar. Será que eu vou ficar gripada, resfriada? Pera aí. Fui lá, preparei um soro pra ela com os compostos anti-inflamatórios, todos naturais. Coloquei pra ela. Juro pra você, Aninha, em meia horinha ela tava tomando o soro, quando tava terminando, ela falou assim, nossa, tirou com a mão. Tô com o corpo zerado. Entendeu? Coisas naturais. Mas por que na veia dá um resultado melhor? Porque a absorção é 100%. Se tomar por boca, perde muito. Entendeu? Essa coisa, a gente estava conversando aqui sobre o Covid. Como eu tive Covid agora há pouco tempo, a minha cabeça está muito aérea. Né? Então parece que eu estou andando, mas não estou andando. Parece que a hora que eu vou falar, falta. Eu falo, não, peraí. Então a mente parece que deu uma bugada, assim. Isso tem alguma coisa com relação também à falta de nutriente? Tem, porque na verdade o Covid, né, as pessoas acham que o Covid só ataca o pulmão, né? Na verdade o Covid ele ataca diversos órgãos e sistemas do seu corpo, desde a parte muscular até a parte neurológica, a parte do sistema respiratório, a parte cardiovascular. Então ele faz pequenas lesões no cérebro também. Por isso que muitas vezes o paciente fica esquecido, né, fica aéreo, né, o paciente tem uma sonolência excessiva, tem uma fadiga muito grande. Então hoje tem nutrientes que a gente suplementa, né, endovenoso para o paciente, que melhora, né, essa sensação, esse mal-estar que o paciente fica, essa fadiga, essa falta de memória. E uma outra coisa que o Covid faz, que é muito interessante, Aninha, é que ele derruba suas taxas hormonais. E aí se você tiver com alguns hormônios baixos, né, o estrogênio, testosterona, fica aquela sensação de esquecimento. As mulheres falam assim para mim, doutor, às vezes eu vou pegar o celular, para quem que eu ia ligar? Esqueci, entendeu? Não vou nem falar sobre isso, porque eu tava com o celular na orelha, falando acho que com a minha irmã, não lembro quem que era. Ah, não sei o que, tal. Cara, não acho. O que você tá procurando? O celular, mas você tá falando comigo da onde? A bugada que dá, entendeu? A bugada que dá. Entendeu? Eu falo, cara, é verdade. Minha mão tá toda descamando, os pés. Eu falo, cara, isso tudo pós-Covid. Pós-Covid, por quê? O Covid, além de arrebentar com as taxas hormonais e das lesões difusas que ele faz, você perde muito nutriente. Porque a maioria das pessoas que tem Covid, elas ficam em um período que não conseguem comer direito. Não dorme direito, não se alimenta. E aí o que acontece? A deficiência nutricional é imensa. Imensa. E os pesos da academia? Caiu tudo na Cai metade tudo. também. Exato. Por quê? Porque tem a fadiga muscular. Exato pra entendeu? caramba. Então assim, o Covid judia muito. O Covid acaba com o nosso organismo. Por isso que aí vale, né, fazer as terapias. Tem que cuidar. Pós-Covid tem tratamento pós-Covid? Tem. Né? Então muitas vezes a gente faz exames nos pacientes e, nossa, abriu uma deficiência imensa, mas eu não tinha antes. Claro, mas você pegou um vírus que, né, mexeu com o equilíbrio do seu corpo, agora a gente tem que dar substâncias para o seu corpo recuperar. E muito dessas substâncias, né, as vitaminas, os minerais, os agentes antioxidantes e anti-inflamatórios são todos naturais. Né? Essa terapia que está se resgatando hoje, né, que é a famosa soroterapia. Nos Estados Unidos hoje tem centros de soroterapia. O paciente vai lá com uma recomendação médica e tem lá, toma o soro dele lá e fica ótimo. Né? Então isso, graças a Deus, está voltando hoje em dia. É o Sukugami, só que injetável. Injetável, entendeu? Agora,
assim, se a gente pesar, né, ainda tem uma grande parcela da população que ainda é fã da farmacinha lá, dos remedinhos, que vai lá no balcão com aquela lista, sai com a cestinha cheia e acha que isso é o máximo, né? Esses pacientes, né, eu falo assim, gente, às vezes eu tô na farmácia, vou pegar a fralda pro bebê, alguma coisa, eu fico vendo assim no balcão, paciente com aquela lista. Eu juro, às vezes eu tenho vontade de chegar lá e falar, vem cá, dá pra você parar, dá pra você reduzir no mínimo a metade disso daí que você tá tomando, entendeu? Com a minha avó aconteceu isso. Quando minha avó veio no consultório, ela trouxe uma lista. E aí eu falei, quem te deu essa lista? Ah, porque eu fui no médico X, ele deu isso, depois fui naquele, ele deu isso, depois fui naquele, ele deu isso. Então assim, cada queixa que você conta é um remédio novo que você ganha. A minha mãe. Entendeu? E aí, no final das contas, você fala assim, ué, então vamos começar a mudar? Né? Então você começa a tratar a saúde desse paciente, aos poucos você vai tirando. Dali a pouco, quando você vê, ele tá tomando 2 remédios daqueles 10 que ele tomava. Ai, que loucura, entendeu? gente. Você quer ver a coisa mais louca que tem hoje, Aninha? A famosa vitamina D, que o pessoal tanto tira onda com ela. No final do ano passado, fizeram um trabalho maravilhoso. Pegaram pacientes que tinham diagnósticos de depressão e ansiedade. Por psiquiatras, não foi o clínico, foi o psiquiatra. Que estavam em uso de antidepressivos e ansiolíticos. Tiraram o remédio de maneira abrupta, né? Ó, você vai parar de tomar esse remédio e eu vou te dar essa injeção. Eles não sabiam o que era. Uma injeção que a gente vai ver, se der certo, você vai tratar a tua depressão. E aí tinha o grupo controle que tomava soro. E todo mundo tinha o diagnóstico de ansiedade e depressão. O que eles perceberam? Que esse grupo aqui que tomava a injeção do remédio revertia 100% os sintomas da depressão e da ansiedade. Qual era o remédio mágico que eles estavam tomando? Vitamina D. Vitamina D. Entendeu? Aí eles repetiram o ensaio 300 vezes. Foram 300 ensaios clínicos. E eu brinco e falo, por que repetir isso? Porque ninguém acreditava no resultado. Então iam repetindo para ver se dava errado. E as 300 ensaios mostraram a mesma coisa. Caraca. Que os pacientes com a vitamina D revertiam sintomas de ansiedade e depressão. Aí, gente. Aí eu falo assim, quantos colegas psiquiatras vão lá e pedem, deixa eu ver como está a sua vitamina D, né? Deixa eu ver como é que tá seus níveis hormonais. Quantas mulheres na menopausa acham que estão deprimidas? E não estão, na verdade é a parte hormonal delas que está bagunçada. Aí você trata, a mulher fala, melhorei a depressão. Não, a gente equilibrou seu corpo de novo com algo que estava faltando, que seu corpo não produz mais, e aquele remédio que só vai tratar o sintoma da depressão e da ansiedade, acabou, não vai fazer mais sentido. E a maioria fala, doutor Tiri, acabei tirando por conta, porque comecei a ficar tão bem, até esquecia de tomar ele. Entendeu? Né? Mas é automático, né? É automático. E eu falo assim, a vitamina D faz tudo isso? A vitamina D tem 4.000 funções no seu corpo, né? Eu falo que ela é o equilíbrio do nosso organismo como um todo, né? Então assim, vitamina D é fantástica, fantástica. A sua especialidade é? Eu fiz endocrinologia, né? Na verdade, minha primeira formação, eu fiz terapia intensiva. Ou seja, eu fiz uma formação para trabalhar na UTI. Tá. Só que aí o que acontecia? Eu gosto de falar. Eu ficava vendo, às vezes eu tava de plantão à noite, e eu passava para ver os vozinhos. Aí os vozinhos estavam lá quietinhos e eu começava a puxar papo. E aí, o que me deixava inconformado, que eu fazia... Aí eu começava a perguntar, vô, mas ninguém te explicou isso? Não. Nunca ninguém te falou isso daqui do seu diabetes? Não. Tem certeza? Não. Eu pensava, gente, se esse paciente tivesse tido informação 5, 10 anos antes, ele não estava aqui. Ele não estava grave desse jeito. Então, peraí, tá faltando informação para esse paciente, tá faltando alguém orientar. Aí eu pensei, cara, tô no lugar errado. Porque assim, aqui é o final da linha, a UTI é o ponto final da decisão. Então, ali, a grande parte dos pacientes graves, né, acabam evoluindo com a morte. A grande parte consegue retornar, mas muitas vezes o que me deixava mais chateado é que o paciente saía da UTI, mas não com a mesma funcionalidade que ele tinha antes. Sim. Isso era triste, porque o paciente viveu, mas, puxa, já não vai fazer o que ele fazia antes. Isso é triste, porque ele está perdendo a autonomia. Sim. Aí eu falei, cara, estou no lugar errado, porque eu tenho que ir para outra ponta, eu tenho que fazer o paciente não chegar na UTI. Aí eu falei, vou voltar e vou estudar fazendo endocrinologia. A pessoa, pô, você é louco? Não, vou voltar. Aí fiz endocrinologia e, paralelo, fiz a pós de nutrologia. Achei bacana, né? Achei a endocrinologia abriu minha mente para muita coisa, mas aí eu pensava, tem muitas coisas integradas no nosso corpo. Aí fiz uma pós, estudar medicina integrativa. Achei fantástico, foi aí que tudo começou a fazer sentido para mim. E aí o ponto final de tudo, como eu sempre gostei de esporte, eu fiz mais uma especialização em medicina do esporte e do exercício. Entendeu? Caraca! E aí depois fui estudar, fiz mais alguns cursos modulares, fui estudar bioquímica, metabolismo, porque tudo que acontece na gente, acontece lá na célulazinha. Então se a gente descobrir o que essa célula está em desordem e a gente arrumar, vai responder no todo. Então né? vem um ortomolecular aí também. Tenho, eu trabalho com, né, eu uso a medicina integrativa para a gente poder equilibrar o corpo, né? A grande parte vem da endocrinologia, porque o nosso corpo é todo formado por hormônios, né? São os grandes comunicadores do nosso corpo, né? E aí a medicina do esporte é mais um hobby, assim, uma coisa mais que eu gosto por gostar de esporte, gostar de exercício, né? Então, são coisas que
que eu gosto, assim, que foi mais hobby mesmo. Fala, você fez medicina do esporte por quê? Por hobby, eu gosto. Sempre quis ir a fundo com essa parte de atleta, né? Cara, então, assim, sensacional. Podia depois ver, a gente marcar e fazer um programa, trazer essa galera do esporte para eles contarem essa história do antes, do depois e tal. Ó, o Feijão virou amigo meu. Feijão, ele falou assim pra mim, ele falou, pô, Doc, eu tava pesando 122 quilos. Mas assim, meu, o cara é lutador profissional. Se eu for ver a composição corporal dele, ele falou, Feijão, sua composição corporal não é ruim, cara. Ó, muito paciente meu queria ter isso aqui, né? Não, mas, pô, assim, nunca fui desse jeito. Eu falei, claro, pô, ganhou 5 cinturões dentro do UFC. Você é uma máquina, né? Aí eu falei, cara, fazer o seguinte, vamos cuidar dessa saúde. 7 dias depois, né? Tem uma semana, né? Que ele pegou firme no que eu propus pra ele. Eles foram 6 quilos a menos de gordura. Aí. E tá melhorando o ganho de massa magra. E ele falou, cara, minha disposição mudou. Tô voltando a ser o cara que eu era. Acabou o cansaço, acabou a fadiga. Voltei a ser o trator que eu era, entendeu? Então, assim, cara, é fantástico. O que a medicina pode fazer pelo paciente é incrível. E né? o melhor é que é tudo natural, gente. Tudo não natural. tem nada alopático, né? Nada alopático. Seria a homeopatia propriamente dita, só que injetável. Injetável, Né? exatamente. Eu me cuido muito com a homeopatia. A homeopatia é fantástica. Né? E eu sou outro fã da parte, não tive a oportunidade de estudar homeopatia, mas tem algumas coisas da homeopatia que eu leio e eu acho incrível, né? As coisas que a homeopatia mostra, né? Por exemplo, tem um remedinho homeopático, né? Eu não lembro o nome técnico deles, criaram um nome comercial, porque teve um laboratório na França que ganhou a patente, que é um remedinho para gripe, resfriado e para quadros virais. E é muito engraçado, assim, com os meus filhos desde pequeno, começou um resfriado, eu dava no primeiro dia, 2 dias, no terceiro dia, acabou, não tinha mais nada. O nariz parava de escorrer, parava de tossir, parava de tudo. Você deu alguma coisa pro seu filho? Dei. O remédio homeopático. Entendeu? É que quando a gente acostuma com a homeopatia, O corpo responde. né, o corpo responde. Quando eu preciso da alopatia, o corpo responde de uma forma drástica. Porque acaba comigo, literalmente. Exatamente. Literalmente. E é o que eu falo assim, ó, se você cuidar na prevenção, dificilmente você vai precisar do tratamento de intervenção alopático, dificilmente você vai precisar de um antibiótico, dificilmente você vai ficar doente, né? Sim. Então assim, quando você vai cuidando da sua saúde, você vai mantendo a sua saúde equilibrada, você não fica doente. O pessoal brinca assim comigo, como é que eu faço para não pegar Covid? Simples, vamos cuidar da sua saúde para você não pegar não só o Covid, para você não pegar nenhum tipo de vírus. Tipo de doença, exatamente. Você não pegar nenhum tipo de doença. Minha esposa brinca comigo e fala assim, você não fica doente? Eu falo, cara, eu não lembro a última vez que eu tive alguma coisa. No meu caso, eu vim de show, e estresse. Imunidade e isso, vai lá cara, pra baixo. Sim. Né? Então, quer dizer, estava vulnerável. Por mais que eu faço tudo que eu faço, sim, mas né? por quê? Cuido da saúde. Né? Você entrou numa situação extrema. Imagina você fazendo show. Pô, você fica ali 2, 3 horas. Cara, quem vê alguém cantando vê o quanto a pessoa sua. É uma academia. Né? Aí tem o outro lance que eu gosto muito de considerar. É o lance da troca de energia. Sim. Cara, você tá no palco, você não doa energia pra galera? E como? Você não joga a galera pra cima? Então assim, olha o quanto você se desprende, o quanto você gasta. Aí, muitas vezes, você acaba um show tarde. Você não dorme o suficiente, porque não dá. Porque às vezes no outro dia, pô, já tem outro compromisso, tem que acordar cedo, tem que gravar outro show à noite. Pô, aí você vem de uma cascata, tô dormindo mal. Aí muitas vezes, pô, aquelas refeições equilibradas que eu faço, pô, numa pegada de show você não vai fazer. Sim. Aquela rotina do exercício também deixa de lado. O que acontece? O sistema imunológico cai e acontece de pegar um Covid, pegar uma influenza da vida. Sim, entendeu? Exatamente isso. O que as pessoas também não sabem tomou a bomba do alopático, você tem como reverter, limpar o seu corpo, desintoxicar. Né? Agora, fazer você pegou Covid, quanto tempo você levou pra recuperar? Ainda não recuperei. Entendeu? Ainda não recuperou. E olha só, você já tem uma vida saudável, equilibrada. Imagina aquelas pessoas que não têm. Nossa. São as pessoas que a gente vê por aí que se arrastam meses. Nossa, parece que o Covid me quebrou há 1 ano. Exato. Entendeu? Que doideira. Tudo doideira. E eu falo assim, o nosso corpo, ele fala, né? Sim. É o que você falou, pô, às vezes o intestino não tá funcionando bem, às vezes um dente, né? Uma gengiva que tá sangrando, tá te mostrando alguma coisa, às vezes a textura da sua pele, o corpo grita. É se perceber, né? Que nem eu tô falando das minhas mãos e tal, cara, tá me incomodando. A mão e os pés, a sola e tal. Eu falo, cara, eu não sou isso, né? Então, alguma coisa está acontecendo. Eu vou descobrir logo o que é. Mas é isso, eu falo assim, a medicina é fantástica. Essa medicina integrativa, né, a endocrinologia, né, mais moderna, que mostra, né, como que a gente pode melhorar alguns níveis no nosso corpo e fazer o paciente ter uma outra performance. E o melhor de tudo é o paciente vai envelhecendo com saúde. Sim. Com saúde. O Dr. Life nos Estados Unidos, ele foi um dos defensores de reposição hormonal para idoso. Ele tem a foto dele com 57 anos, né? E ele falou assim, que lá ele era médico da família.
E aí é engraçado, eu vi uma palestra dele, ele falou assim, olha, quando eu aposentei, porque lá médico aposenta na idade certa, né? As coisas funcionam. Sim. Aí ele falou, quando eu aposentei, ele falou assim, eu fiquei na minha casa sentado, e ele falou assim, eu fiquei pensando, cara, eu tenho 57 anos, tô aqui no sofá. Ele falou assim, eu tô barrigudo, né? Tô assim, tô gordo, velho, feio. Aí ele ficou pensando, agora eu vou esperar o beijo da morte, né? Porque, pô, já me aposentei. Ele falou, minha mulher só reclama de mim, que eu tô aqui parado. Ela quer limpar a sala, eu tenho que ir pra cozinha. Ela vai pra cozinha, eu tenho que vir pra sala. Aí ele falou, ó, vou começar a estudar de novo por conta. E aí ele começou, na época, ele falou, eu tive o interesse de ler sobre reposição hormonal, fui ler sobre hormônios bioidênticos, e falou, cara, vou começar a aplicar isso a mim. Voltou a fazer atividade física, voltou a tudo. Você vê a foto dele com 57, hoje com 84. Hoje, com 84, ele é infinitamente melhor. Hoje ele é quando tinha todo 50. definido, né? Ele tem uma foto dele com a calça dele de antigamente, cabe 2 deles dentro da calça. Meu entendeu? Deus. Uma pele maravilhosa, treina forte, treina pesado, entendeu? Muito mais disposto. Então, quer dizer, né, se você dá pro seu corpo aquilo que precisa e você mudar, eu falo, o paciente tem que pagar o preço. Sim. Tem gente que fala, eu quero emagrecer. Eu falo, quer pagar o preço? Tem coisas que não sou eu que vou fazer pra você. É você pra você mesmo. Exatamente. Entendeu? E eu falo pro paciente, não desiste. Não acha que a obesidade é um obstáculo. Né? O obstáculo vem, a pedra vem pra gente pisar em cima dela e ir pro próximo nível. Tá difícil? Calma. Logo depois do momento que fica mais difícil, a hora da graça, a hora que vai as coisas melhorarem. Porque o obstáculo vem pra gente subir, pra passar de nível. Né? Quer passar de nível? Tem que pagar o preço. Né? É isso em gente. tudo, né? Sim. Eu falo assim, ó, a gente não cresce na vida se a gente não passa pelos obstáculos. Quem joga a gente pra cima são os obstáculos. São os desafios, é os labirintos da vida, né? É o degrauzinho, eu falo que é o degrauzinho da escada de Jacó, cara. Exato. Você subir um degrau, vai um por vez. E eu falo assim, ó, trás. quem cresce no conforto é bebê. Bebê tem que crescer no conforto. Ele cresce tomando leitinho, no bercinho, quentinho. O adulto cresce no desconforto. Sim. Então você vai melhorar quando você estiver na sua fase de fora da sua zona de conforto. É verdade. Entendeu? Então as pessoas, eu falo assim, não só na saúde, né, mas em tudo, as pessoas que deram grandes saltos de melhoria na vida, saíram da zona de conforto, ficaram numa zona onde incomodava. E isso faz a pessoa crescer. E na saúde é a mesma coisa. Ou quer mudar de vida? Quer virar essa chave? Né, vai ter que treinar. Vai ter que comer de maneira adequada, vai ter que escolher melhor os seus alimentos. Né? E outro, o paladar acostuma, gente. Acostuma. O povo fala, mas você toma café sem açúcar. Cara, você que toma café com açúcar, toma açúcar, não toma café. Exatamente. Né? É diferente, porque você sente os sabores, eles explodem na sua boca de uma maneira diferente. O amargo, o azedo. Então, eles têm me dá até água na boca, porque você vai imaginando e depois que eu parei de fumar, então, mais ainda. Mais ainda. Né? E você sente o gosto do café, você começa a apreciar de uma outra maneira. Sim. O café sem nada, entendeu? E é o que eu brinco pros pacientes. Eu falo assim, ó, tem uma coisa que eu levo pra minha vida, assim, eu não faço o que eu gosto, faço o que dá certo. Entendeu? Tem que fazer o que dá certo, não o que eu gosto. Se você pega isso pra você, acabou. Vou fazer o que dá certo, não o que eu gosto, né? Vou comer o que dá certo, que faz bem, não o que eu gosto. Exatamente. Entendeu? Pô, a pizza é gostosa, é maravilhosa. Mas entre uma pizza de 4 queijos, pô, uma pizza de fermentação natural, de abobrinha, com berinjela e brócolis, pô, não é muito mais saudável? Uhum. Entendeu? Gente, não é muito mais saudável? E tem bastante diferença da fermentação natural pra outra, tá? Aliás, beijo Karen da Crostinas, que ela sempre manda pizza pra mim. Então, é a fermentação natural. É maravilhosa. Fermentação natural, a carga de glúten é muito pequena, dependendo de quanto fica ali fermentando, né? Sim. A quantidade de glúten é infinitamente baixa. Então isso é fantástico. Entendeu? Sensacional. Gente, Daniel vai voltar aqui mais vezes, mas antes da gente se despedir, aonde que as pessoas se consultam? Aonde te encontram? Qual a tua rede social? Aonde você tá? Ó, a rede social é doutor.danielbratan, tá? Esse é meu Instagram. Com M ou com N? Com N de navio, tá? doutor.danielbratan. E hoje eu tenho um instituto, chama Instituto Anália Franco, na região do Tatuapé Anália Franco, na rua Padre Estevão Pernet. Então eu tô lá, tem um Instagram também, @Instituto Anália Franco, né? Só clicar lá você clica lá mensagem, fala direto com a Andressa, que é minha secretária, se precisar de consulta é só falar com ela, e ela que cuida da minha agenda. Eu tô lá todos os dias da semana. Aí, gente, então ó, @dr.danielbratan, com N no final, e @Instituto Anália Franco. Então é só, não tem como fugir. Tá querendo saúde? Tá querendo ganhar massa magra? Eliminar gordura? Vai lá que vocês vão ver o que é bom pra saúde. Antes era o que é bom pra tosse, né? O que é bom pra tosse, agora o que é bom pra saúde. Dani, gratidão. Que é isso, Daniel. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui contigo. Por ter aceito o convite e tá feito o convite aí pra voltar com os atletas aí pra gente falar um pouquinho mais sobre saúde. E quer saber mais de saúde?
manda aqui nos comentários, manda pra gente lá no Instagram também, @colanocast, ou no meu pessoal, @anadutraoficial, que a gente faz um bem bolado e eu trago pra vocês aqui mais informação. Tá bom? Certo, Aninha. Gratidão. Eu que agradeço. Foi um Tamo prazer junto. estar aqui com você. Prazer é meu. Beijo pra vocês e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Beijão, gente!